Olá, queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje é o capítulo 22 da nossa série dos 31 dias, com os 31 capítulos de Provérbios. Para começar, eu vou ler aqui o verso 1 e 3, que diz assim: A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quando eu estava fazendo a leitura do livro de Provérbios, naquela época que cada dia eu lia um capítulo, e eu gostava de anotar na minha agenda aqui para eu absorver o máximo daquele capítulo e a minha anotação servir talvez para um outro momento. E de fato, tem servido agora. E aí eu resolvi ler o que eu escrevi sobre o capítulo 22. Eu disse assim: Este Provérbios parece que previu um dia da minha vida. Porém, quando li já era tarde. Ele diz que o sábio foge do perigo. E isso não é ser covarde, é ser diligente. Do contrário, é tolo, ingênuo, pois uma boa reputação vale mais do que ouro. E quando eu estava fazendo essa leitura, eu gostava de, assim que eu acordava, antes de iniciar o meu dia, eu lia um capítulo, pedia a Deus discernimento, anotava aquilo que eu entendi e seguia o meu dia. E parecia que muitas das vezes o que eu li, ele estava me protegendo de coisas que aconteceriam no meu dia. Só que nesse dia em especial, eu me lembro de uma situação que aconteceu, do qual eu relatei aqui. Teve um dia que eu estava muito atrasada, tinha muita coisa para resolver, tinha que trabalhar ainda. Aí eu falei, não vou ler agora, eu vou deixar para no final do dia, quando eu chegar em casa eu leio. Aí parece que aconteceu uma coisa, né? Essa frase aqui. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Foi o que aconteceu. Eu no meu trabalho, apareceu uma bendita e ela tava doida pra confusão. Ela mirou em mim e eu cedi. Hoje eu sabendo como uma pessoa que busca sabedoria, que ela não merecia nem mesmo trocar palavras comigo. Eu tinha que ignorá-la, mas eu não ignorei. Eu discuti com ela, aquilo virou algo horroroso. E aí, quando eu dei conta, estavam as pessoas ao redor do meu trabalho, naquela expectativa daquela briga. Eu parei pra pensar e falei: não, pera, isso tá feio, não é do qual eu me agrado. Eu tenho uma reputação aqui, eu não quero queimar minha reputação, porque um dia, quando eu não tava tão bem assim, eu cedi às investidas do mal de uma pessoa problemática. Então eu não quero que a minha reputação seja denegrida por um dia que eu estava ruim, cedi a uma pessoa problemática, enfim, aconteceu coisas. Daí, quando eu cheguei em casa, que eu fui ler o que o capítulo 22 estava dizendo, aí eu falei, por que eu não li isso antes? Porque antes de trabalhar eu não li isso. Mas é o que a palavra fala. O prudente, o sábio, ele percebe o perigo e ele busca refúgio. E foi o que eu escrevi aqui. Às vezes você fugir de uma briga não é ser covarde, pelo contrário. É você ser inteligente. É você ser sábio. É você entender que a sua reputação vale mais do que você ser o corajoso, o cara que não tem medo de nada, que não tem medo de perder uma briga. Agora, um sábio, se for necessário se esconder, mas fugir daquele tipo de situação, ele foge porque a gente entende que há coisas que não vale a pena a nossa investida, né? No 6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará. Essa aqui é a minha tradução, ela é um pouco diferente, mas esse é um versículo famoso também, acho que todo mundo já ouviu falar. Instrua a criança no caminho que ela deve andar, e ainda que ela cresça, ela não se perderá do caminho. Se eu não me engano, essa é a tradução mais conhecida. E eu tenho dito aqui muito também para pais, né, ensinarem os seus filhos o caminho que deve andar, discipliná-los, porque eu disse uma frase e isso é algo até comprovado pela ciência. Mas a criança de hoje
será um espelho do adulto de amanhã. Isso é algo que a própria palavra está dizendo, não somente a ciência, mas a palavra está dizendo. Ensine o seu filho hoje no caminho que você pretende que ele siga. Ensine a criança hoje no caminho que você pretende que ela venha a seguir. E amanhã ela não se esquecerá dos seus conselhos, dos seus ensinamentos. Se você não ensinar, alguém vai ensinar. Então não perca tempo. Você temente a Deus, você que ama o Senhor, você que quer o melhor para a vida do seu filho, você que quer que os seus filhos tenham dias prolongados. Então ensine para ele a verdade que está aqui, esse conhecimento, ensine hoje, porque então esse ensino ele vai continuar até mesmo no momento onde você já não esteja tão perto, mas o ensino ele vai continuar ali, semeado no coração. Não pense que é muito cedo ainda, minha filha ainda não entende, meu filho não entende. Eu também já pensei dessa forma. Eu sou mãe, a minha filha ela tem apenas 2 anos e muitas das vezes eu evitava até mesmo de levá-la no culto, porque é uma criança que está acostumada a ter assim uma vida ativa. Então, vamos dizer no português claro, ela não para quieta. Uma criança que não para quieta. E eu levava ela na igreja, ela queria ficar correndo pela igreja, ela não entendia que ela tinha que ficar quietinha. Acabava que nem eu nem ela assistia o culto, porque eu tinha que ficar lá fora pra ela não incomodar as outras pessoas ao redor, gritando, chorando, reclamando. E aí eu lá fora não absorvia nada, então eu tinha vezes que ou eu não ia na igreja, ou eu ia sozinha e não levava ela. Mas aí um dia o Espírito Santo ele falou diretamente comigo, aquilo me incomodou, então hoje eu só não levo ela por motivo maior. Mas além de levá-la também, eu tento ensiná-la em casa. Porque o Espírito Santo me disse assim: você está esperando o melhor momento para começar a falar de Deus na vida dela, mas o mundo não está esperando, o mundo já está agindo. Às vezes é com uma musiquinha do mundo que você acha que é inofensiva, mas o mundo ele já está ali, dando o jeito dele de fazer o mal. Às vezes é algo que acontece na escola, por exemplo, em um lugar que você não tem acesso, ou seja, o mundo ele não perde tempo. O mal ele não perde tempo para agir contra o seu filho. Então também não perca o tempo para fazer o bem, para ensiná-lo, porque um dia o Senhor vai cobrar a você. Entenda que os nossos filhos eles não são nossos, eles são de Deus. Deus ele confiou a nós, os nossos filhos, para que a gente os ensinassem e que a gente fizesse com que eles seguissem o caminho do Senhor. Os nossos filhos são emprestados. E um dia Deus vai cobrar a nós, pais, o que a gente fez com a vida dessas crianças. Qual tempo a gente investiu a favor dessas crianças, desses adolescentes. Então não perca tempo. Ainda que você pode já ter perdido tempo, ainda não é tarde. Então não perca o seu tempo de começar a agir. Jamais pense que é cedo demais, ou pior, é tarde demais. Enquanto é vida, há esperança. Então, enquanto há vida, então continua, persista, ensine esse caminho, zele pela vida dele, ore por ele. Lembre que se você ama esse filho, então você vai corrigi-lo, você vai ensinar o caminho certo, pois ainda que você não esteja mais aqui para falar para esse filho, a semente foi plantada. E aí depois ela acaba germinando em algum momento. No verso 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. No 26. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que corre o risco de perder até a cama que dorme? Se você já viu que seja 3 vídeos desse canal, então você já ouviu pelo menos uma vez a gente falar sobre isso, do quão importante é você se planejar. Planejar bem em todas as áreas da sua vida, mas planejar também a sua vida financeira. O Senhor, ele tem algo de bom para a sua vida. Não é bom que a gente fica vivendo dias que a gente não sabe nem se a gente vai ter o que comer amanhã. Onde a gente vive impulsivamente, passa 3 dias que você recebeu seu pagamento, no quarto você já não tem nada. Se organize, tá dizendo aqui no 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Então o preguiçoso sempre disse: agora não tem como.
Ah, depois eu faço isso. Ah, um dia vai resolver. Ah, um dia eu vou postar a minha vida num jogo de sorte e quem sabe a minha sorte seja mudada. Mas para sua sorte ser mudada depende de você. Não pense que você apostar a sua vida, dedicar a sua vida num lugar de sorte, que eu acho que tá mais pra azar, que pode mudar a sua vida, vai de fato mudar. Quando o principal que deve ter o interesse de mudar a sua própria vida é você. O diligente, ele não busca por sorte. Lembra que o homem diligente, ele prepara o cavalo para o dia da batalha. Mas é do Senhor que vem a vitória. O homem diligente, ele não fica deitado, esperando a sorte cair do céu. Mas ele se prepara, ele busca, ele faz a sua parte. Ele faz o possível. Aí é do Senhor que vem o impossível. Então pare de ficar aí com uma vida escassa. Deus, ele não quer para você um escasso. Talvez você já ouviu falar que Deus, ele quer os pobrezinhos, coitado, porque esses são humildes. Tem muita gente pobrezinha que não é humilde. Deus quer os humildes corações, mas isso não quer dizer que ele quer que você seja um pobre coitado, que tem que viver todo o tempo de ajuda, que tem que ficar todo o tempo pedindo emprestado para ter o que comer. Deus, ele quer o melhor para sua vida. Aí tem até mesmo muitas pessoas que usam como Jesus. Ah, Jesus era um simples carpinteiro. Jesus, ele não era simplesmente um pobrezinho de um carpinteiro. Jesus, ele era um construtor. Construía casa, construía lugares, então ele não era o cara mais rico que existia, mas ele também não era um pobrezinho, coitado, né? Se pessoas pagavam ele para construírem suas casas, então ele tinha ali uma certa condição. Se Jesus, ele achasse que era ruim ter dinheiro, ter boas condições, ele não ia aceitar receber aquele perfume. O valor daquele perfume era equivalente a um ano de trabalho. Imagina um perfume caríssimo. Eu nunca usei um perfume que vale um ano de um salário mínimo, né? Vamos trazer aí para nossa época. O salário mínimo hoje é 1.600 alguma coisa, né? Então, um ano de um salário mínimo vai dar. Ah, não sou muito bom nessa exata, não. Mas vou arredondar aí. Vamos supor que dá uns 20 e tantos mil, eu chegue perto. Nunca comprei um perfume de 20 e tantos mil, mas Jesus já usou um perfume que valia um ano de trabalho. Então, o Senhor, ele não quer o mal para você. O Senhor, ele quer o melhor para sua vida. Ele quer que você e a sua família venham prosperar. Ele quer que você e a sua família venham viver bem. Ele não quer que você fique o tempo inteiro na escassez. Nós passamos por desertos, sim, há desertos da nossa vida. Mas entende que o deserto, ele não é para ser eterno. O deserto, ele não é para ser para sempre. Quantas pessoas passaram pelo deserto, mas não ficaram no deserto para sempre. Ainda que estejamos passando por situações difíceis, é normal a gente lidar com dificuldades, mas isso não tem que ser algo perpétuo para a nossa vida, não tem que ser algo eterno. As dificuldades vêm, mas as bênçãos também vêm. Se só está vindo a dificuldade, alguma coisa você está fazendo de errado. Alguma coisa está errada. Talvez seja sua conduta, talvez você seja como esse preguiçoso, que está sempre esperando a melhor oportunidade. Mas a oportunidade de agir é agora. Como eu disse com a criança, não perca seu tempo em ensinar o seu filho do melhor caminho que ele deve andar. Faça-o agora, o imediato, da mesma forma para sua vida. Não pense que a partir de semana que vem que eu vou começar a... Eu tô falando isso até para mim, inclusive. Não pense que a partir de semana que vem eu vou começar a dieta, a partir de semana que vem eu vou começar os treinos. Começa agora. O que tá faltando para você começar agora, nesse momento? Faça agora. Se você não pode agora tomar a atitude de colocar o plano em prática, então comece agora, pelo menos planejando o que você vai fazer, né? Porque o homem diligente também, ele não começa a tomar à frente de algo que ele não planejou nem antes, não sabe nem como vai fazer. Então se planeje, se organiza, veja como você vai fazer, o que você vai fazer e depois toma atitude também. E chegamos aqui no final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas estejam aqui aprendendo mais sobre essa sabedoria. Conto com a sua ajuda também para você interagir bastante nesse vídeo, para que a plataforma entenda que ela deve compartilhar com mais e mais pessoas. Então,
Tchau, até o próximo vídeo.